Existe algo sagrado em sentar à mesa, onde o pão é partido, a presença é sentida e a conversa se transforma em cuidado. Esse é o tempo de mesa, um espaço de afeto, fé e encontro. Puxa uma cadeira, a mesa está posta. Um tremor, né? Mas eu cheguei à conclusão que é isso aí. E eu me alegrei tanto essa semana, Luísa, ali, sabe? Então eu emociono também. Porque é que nem assim, às vezes a gente acha assim que não... Que se acha tão pouco, mas não, tipo assim, ó, eu orei pela... Entendeu? Que nem eu disse, eu sou tua amiga de oração, né? Uhum. Quando a Luísa tava lá quietinha no banquinho, ninguém via a Luísa... Nós já tinha essa coisa de uma orar pela outra, né? E hoje eu vendo isso acontecendo na tua vida, eu parei e disse, meu Deus, eu orei por ela, entendeu? É um feito teu, vamos dizer... Mas tem a contribuição. E aí eu digo, eu agradeço a Deus. Com certeza, meu nome tá toda semana esse caderno aqui, ó. O meu lugarzinho é assim, sabe, gurias? Até uma época eu dava me questionando até isso, de eu ser muito... Umas coisas eu sei, mas eu tenho essa dificuldade. Mas é que o meu lugar é... Entendeu? Daqui a pouco flora, né? Daqui a pouco floresce aí da Simone virar uma preletora aí de coisa, ô, Glória! De trovão. Recebe Deus! Né? Mas eu tô muito feliz, assim, sabe? Sei que Deus quer levar além, mas eu me alegrei muito, assim, que eu contribuí. Amém. Não apareci, mas contribuí, né? Pela tua vida, né? Pela vida dos nossos pastores, pela vida do meu marido. Eu tô ali orando, entendeu? Então, isso, assim, eu me alegrei muito. Me alegrei muito. E assim, gurias, né? Deus vem falando muito comigo. Sabe a música Meia-Noite? Uhum. Faz tempo, assim, que eu escuto aquela música, eu acho muito, muito forte. A gente pensa, assim, pela vida de Jesus, né? Que Jesus tá voltando, isso e aquilo, né? Que é um momento de preparação e coisa. Mas aquela música começou a mexer comigo, né? E aí eu já vinha buscando uma palavra já pra trazer. E aí um dia eu tava olhando no Instagram, não sei se vocês acompanham aquela menina, Mari Coalho, que é uma guria... uma influenciadora e gospel, né? Que ela, ela manteve namorou tudo santo, teve um namoro santo, agora se casou ela e o rapaz bem novinhos, até se vocês quiserem uma hora. E ela entra e ela casou umas 2 semanas. E ela entra no casamento dela com uma lamparina. Eu achei lindo, assim, ela entra, vai de encontro ao noivo dela com a lamparina. E aí aquilo ali veio a questão da música Meia-Noite, daí veio isso aí. E Deus começou a falar comigo sobre a questão das virgens. Aí até domingo o pastor comentou, né? Quinta o culto foi também? Quinta o culto foi todo. O culto foi todo. Não sabia. Uhum. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram de encontro ao esposo. Eu vou ler os versículos que me chamam a atenção, assim, que foi que falou comigo, tá? Mais a fundo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aí ali o 10. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou a porta. Daí o último... vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Aí o que eu vi disso aí, tá? Até marquei daqui Mari Coelho, né? Que foi esse casamento, se vocês quiserem olhar pra vocês verem, muito lindo o casamento dela. E que aí o significado da lamparina, né? Que Deus tem falado comigo nesse caso, gurias, assim, ó. E domingo também, quando tu tava ministrando ali à meia-noite, eu olhei assim uma hora, tava todo mundo louvando, né? Todo mundo cantando e coisa, aí entra aquilo da gente cantar. Cuidar o que a gente, né? E aquilo ali, uma hora eu pensei assim, meu Deus, a gente tá todo mundo aqui igual num culto, todo mundo, né? Mas se Jesus viesse agora, quem que realmente iria com o noivo? Entendeu? Porque que nem aqui na passagem fala assim, ó, que elas estavam, tipo assim, ó, todas estavam, daqui a pouco eu vejo, imagino noivas, né, virgens, né? Todas com a mesma vestimenta, todas no mesmo lugar. Tu olha aquelas 10, todas elas estão preparadas. Mas aí teve o tempo de, né, que demorou um pouquinho, elas adormeceram, e quando acordaram, as loucas ali, né, as como é que é? Insensatas, apagou e não tinham o azeite. E as outras tinham. Então, o que que fala, né, pra mim, assim, carregamos a presença, a unção de Deus
E o óleo representa isso, o azeite, né? As virgens estavam todas no mesmo ambiente, mesma função. Aguardando, no início todas não tinham. Todas elas no início, todas igual, né? O azeite, mas de repente, na hora ali, em algum momento, as imprudentes se deram conta que faltava o azeite. O que aconteceu com elas que não se deram conta que o azeite estava pouco? Temos que estar sempre vigilantes. Situações, falta de tempo, provações virão para nos distrair. Daí o que eu entendi, gurias, tá? Aqui assim, ó. O que tem feito que o nosso azeite, que a gente tem que estar sempre... que nem eu disse ali, pra mim, o azeite é a unção, né? É a presença de Deus. E o que acontece às vezes que a gente, né, vem as coisinhas pra distrair. E isso eu tenho orado muito pra Deus, assim, pra mim não deixar o meu azeite, sabe? Eu tava começando de novo sei lá, sabe? Bem, a minha lamparina tava começando a ficar fraquinha de novo, né? E Deus veio a falar sobre isso, que ele tá vindo, entendeu, gurias? E é pra gente manter a chama acesa, as lamparinas com óleo sempre ali transbordando. Transbordando às vezes não vai estar, né? Mas que a gente mantenha o suficiente pra não apagar. Exatamente, sabe? E é isso que Deus tem falado muito comigo. Não sabia mesmo da palavra das mulheres. Que bom ouvir isso, né? E é sobre isso que temos que seguir vigilantes, orando sem cessar. Porque como fala a palavra, né? Não sabemos quando ele virá. Ou nós seremos levados ao encontro dele, né? Porque a gente pensa assim, Jesus tá, mas e se eu morro antes? Eu vou, né? Uhum. A gente não sabe, não sei hoje, né? E é muito triste eles nos desprezar, que nem fala ali, né? Que ele fala, em verdade, aqui ele falou que, em verdade vos digo que vos não conheço, né? Imagina que tristeza, elas estavam ali, é mais ou menos que nem assim, a gente dedica uma vida pra igreja, entendeu? Igreja, a gente tá no meio das pessoas da igreja, a gente tá no meio e de repente não é igreja e a gente vai ficar. Eu acho que isso aí, meu Deus do céu, entendeu? Sabe, essa palavra, ela fala bastante comigo no sentido assim, que as 10 tiveram a mesma oportunidade. Isso! Então, assim, exatamente. Ninguém é melhor do que ninguém. Uhum. Todo mundo tá ali. Não é porque alguém tá orando, né? Tá lá em cima no altar, tá fazendo alguma coisa, que tem mais óleo de quem tá ali embaixo, né? Não. O caminho é o mesmo, né? O que Deus entrega pra todo mundo. As 10 tiveram a mesma oportunidade. Só que 5 foram... não espertas, mas foram sábias. Quando buscam no Senhor, entendem, tá acabando teu azeite, busca mais. E isso pra mim é o que fala mais essa palavra, sabe? Que é sobre oportunidade, sabe? E aí, o que Deus tem falado comigo também nesse tempo. Eu fico muito esperando pelo outro. Fico esperando aquilo pra acontecer na minha vida, e enquanto eu tenho a oportunidade também. E aí eu comecei a notar na minha volta que, meu Deus, se eu não for, eu vou perder o que Deus tá me dando. Se eu não for adiante, eu não vou poder, né, fazer aquilo que Deus quer através da minha vida, alcançar as pessoas que Ele quer. E aí isso começou a bater no meu coração também, sabe? Sobre eu deixar aceso aquilo que Deus me deu. Né? Não deixa de ser também, né, trabalhar o meu azeite, trabalhar a minha unção, aquilo que Deus tá me dando, sabe? Porque não é... A gente sabe que não adianta eu pegar o teu azeite pra mim, pegar o da Jennifer pra mim, pegar o da Flávia pra mim. Não vai adiantar. Porque quem tá buscando é vocês, né? A gente tem que buscar. E quando essa palavra vem, sempre vem ao meu coração. Oportunidade. Todas têm a mesma oportunidade. Deus tá ali pra todas. Todas podem buscar. E eu não quero ser aquela que vai ficar despreparada. Sim. E eu tenho colocado isso, sabe, na minha vida, assim, Deus, eu não quero ficar pra trás, não me deixa pra trás. Então, com sabedoria, eu quero seguir adiante, mesmo que seja sozinha. Mesmo que às vezes a gente tá aqui relutando, tentando fazer com que essa reunião aconteça, com que tudo seja conforme Deus tá ordenando, às vezes a gente sente, né, tipo assim, tô indo pra um lado, tô indo pro outro. Mas não, sabe, eu tenho tentado, Deus, quero ser vigilante daquilo que tu tem dado na minha mão, sabe, não deixa eu perder. Sim, e aqui mostra, elas estavam todas elas ali, né? Não tinha todas elas, e aí foi realmente as que foram sábias. Na palavra fala que o reino de Deus, ele é ganho pelo esforço, né? E tu tem que se esforçar. Não adianta. E é sobre isso. Eu vi uma palavra agora, essa semana, acho que a Monique mandou lá no grupo da Velha Guarda, do Theo Hayashi. E ele fala, eu só vi o comecinho, mas ele começa falando sobre as 10 virgens. E ele fala que a unção, ela tem um preço. Às vezes as pessoas não querem pagar o preço, porque se tu olhasse a condição,
todas eram virgens, as santas guardadas. Isso não quer dizer nada, ele Exatamente. disse. O que começou a demonstrar era o cuidado e o zelo pela presença. E umas tinham e outras não tinham. Tanto é que aquelas... tem uma pregação disso, Eu só vi o começo. Eu acho que eu vi 10 minutos. Mas ele já começa falando assim que tem um preço, né? A unção. A unção não vai... Ah, não. Sabe que se tu buscar, tu vai ter unção. Exatamente. E ele falando, tu olhando elas... Todas separadas, virgens. Hoje em dia é muito difícil, queria dizer, tipo, né, falando da questão, mas elas tinham tudo. Mas umas tinham mais zelo pela presença e pela unção do que outras, tanto é que umas dormiram. E aí entra a questão que nesse momento botou distração. E o que foi a dinâmica aquele dia? A dinâmica era assim, eram duplas. A Débora deu velas pra elas que simbolizavam as lamparinas. Então, tipo, era eu e tu, uma dupla, a gente tinha que andar assim. E a gente tinha que segurar, tu com aquela mão de lá e eu com essa mão daqui. Enquanto a vela estava acesa. Que é uma vela do lado de um lado da igreja até o outro. Ai, que show. Enquanto isso, ela dava 2 palavras. Aí eu me lembro que uma era devocional e a outra distração. E ela tinha que gritar essas palavras. Então uma gritava devocional e a outra distração. E a vela não podia apagar. E são palavras que tu escreveu ali. Então, tipo assim, são coisas, desculpa, falta de tempo. E não sei, tipo assim, era uma coisa boa e uma coisa que ia de encontro àquilo ali, que pra não deixar aquilo acontecer. Então são coisas que estão acontecendo. Acontece coisas até na nossa vida assim, que a gente não sabe o que explicar, que é uma distração pra nos tirar do foco porque tá chegando mais perto. A gente tá quase chegando na linha de chegada. E aí a gente começa a se distrair com outras coisas, com questionamentos, com não que a gente não vá questionar, não quer entender, mas não deixar isso tomar o lugar da presença, da unção. Porque a gente tá chegando assim, olha as coisas que estão acontecendo no mundo. Esperança, qual é a nossa maior esperança? Nós vamos nos encontrar com ele. Que nem eu sempre te disse, né? A gente tem que tentar fazer tudo que é certinho aqui, porque a gente vai ver. A gente vai ver Jesus, a gente vai ver... A gente não é daqui.